Olá, irmãos, graça e paz, que a graça de Jesus seja sobre você, que hoje esse estudo possa alcançar seu coração e que você seja transformado pela palavra. Esse é o nosso grande desejo toda vez que a gente está reunido aqui, para poder ministrar essa palavra para você e deixar com que o seu coração tenha contato com a Bíblia e que você, por ela, seja transformado em nome de Jesus. Eu quero convidar você nessa reflexão da semana 44 do nosso circuito bíblico, orar comigo, pedindo a Deus que derrame sobre nós a sua graça, o seu favor, e que Ele me use, que a palavra dEle alcance seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nas suas mãos eu entrego a minha vida, o meu coração, eu peço que o Senhor, de maneira sobrenatural, me use e que esse tempo em contato com a sua palavra seja abençoador. Usa também essa palavra para alcançar os nossos irmãos, as pessoas que estão ouvindo agora, vendo essa mensagem, que elas possam viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu peço por misericórdia, por sua graça e na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler alguns conselhos práticos que Paulo está dando aqui à igreja de Tessalônica. Nós vamos ler alguns versículos, nós vamos devagar a partir do versículo 1. Vivendo para agradar a Deus é o tema da nossa conversa de hoje. Vamos lá, versículo 1, capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Quanto ao mais, ou seja, Paulo já está falando muita coisa, preparando para concluir aqui algum ponto ou finalizar uma conversa. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Paulo ele já deu uma série de orientações e falou que a igreja estava vivendo a partir das orientações bíblicas que ele deu, orientações, ensinos doutrinários a respeito de como conduzir na vida e de como viver na vida. E ele está elogiando o pessoal aqui da igreja, mas está dizendo, então pessoal, mas agora pedimos e também exortamos. A partir dessa base que foi construída, a partir disso que vocês estão vivendo, cresçam, desenvolvam, produzam mais. A partir da base que foi colocada sobre como viver de maneira que agrada a Deus, siga em frente, produzindo ainda mais, crescendo ainda mais, desenvolvendo ainda mais em Deus. Cresçam nisso cada vez mais. Eu aprendo uma coisa muito importante aqui, irmãos. Crescer é uma necessidade. Ninguém que quer viver para agradar a Deus fica parado no mesmo lugar. Nós precisamos desenvolver. Nós precisamos sair de um ponto e ir para outro. Nós precisamos subir degraus de conhecimento e busca de Deus. A gente precisa caminhar ainda mais perto, ir ainda mais fundo em Deus. Não é sobre performance ou como a gente se mostra para as pessoas. Tem a ver com a nossa busca por Deus e o quanto que Ele se revela para nós e o quanto o conhecemos. E o quanto o conhecemos, o quanto nos conhecemos a partir dessa relação. Paulo está exortando a igreja e está falando, muito bem, vocês estão indo bem, parabéns. Mas a partir daí, disso que foi construído no coração de vocês, na conduta de vocês, cresçam, desenvolvam, vão além, sigam em frente. Versículo 2, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Ele fala de crescer e logo em seguida fala sobre mandamentos. Não é possível crescer vivendo para agradar a Deus sem seguir os mandamentos que Jesus deixa para nós. Se você quiser crescer em Deus, se você quiser viver para agradar a Deus, você precisa conhecer a palavra e, conhecendo a palavra, começar a seguir. A Bíblia não é um livro para que você tenha conhecimento sobre Deus.
Não é um livro informativo. Não é histórico. É um livro que transforma vidas. Se ele transforma vidas, ele transforma a minha vida e também transforma a sua. Entendeu? Então, se você quiser viver uma vida que agrada a Deus, você precisa crescer em Deus, a partir daquilo que você conhece de Deus biblicamente. E conhecendo de Deus biblicamente, você tem que obedecer aquilo que Ele quer que você viva. Tá tudo bem, né? É só o começo. Aí ele começa a falar no versículo 3, olha. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a minha vida é que eu seja santo. E aí ele coloca 2 pontos e fala de um ponto aqui que ele especificamente gostaria de tratar com essa igreja, que é importante para a gente prestar atenção. Ser santo não significa apenas isso que ele vai dizer, mas é um ponto-chave para aquele contexto que Paulo está escrevendo. E eu preciso dizer que é um ponto-chave para o contexto que nós estamos vivendo. Olha o que Paulo falou. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 2 pontos. Abstenham-se da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? A imoralidade sexual nada mais é do que uma resposta que você e eu podemos dar aos nossos apetites e desejos sexuais dos mais diversos. Dos desejos e apetites sexuais desenfreados, sem limites, sem parâmetros. Só que a imoralidade sexual ela acontece quando ela foge dos limites santificados do casamento. Tudo que você responde ao seu desejo, tudo que você responde ao seu corpo, à sua vontade no lugar sexual, fora dos limites do casamento, é considerado imoralidade sexual. Então, se a gente dá nome para as coisas e consegue entender quais são os limites delas, a gente consegue então ler o texto com um pouco mais de clareza sobre o que Deus deseja para mim como alguém que serve a Ele, como alguém que é santo, santa. Abstenha-se, fuja, não faça, não viva para, não seja como alguém que é imoral sexualmente. Abster-se não é uma vontade, não é alguma coisa que Deus vai fazer por mim. Abster-se é um desejo, uma necessidade, uma luta, uma força que eu faço. Eu me abstenho. Eu abro mão. Eu me esforço para abrir mão daquilo que está fervilhando, borbulhando no meu coração, na minha carne. Então, tudo aquilo que foge dos limites do casamento e eu não domino, eu não me abstenho, eu estou pecando contra Deus e não estou me santificando para Ele. Isso vale para relacionamentos dentro do casamento heterossexual. Então, presta atenção, o que eu estou falando dos limites do casamento é dentro dos limites do casamento heterossexual. O que foge disso é imoralidade sexual. É resposta a um desejo. Resposta a um desejo entre pessoas heterossexuais que não são casadas e vivem uma vida ativa sexualmente, imoralidade sexual. Não importa a idade, tá bom, pessoal? Não importa a história, não importa se for casado ou solteiro, não importa. Relacionamento fora do limite do casamento, a imoralidade sexual. Relacionamentos homossexuais, imoralidade sexual também. Então, o que Paulo está falando sobre
A vontade de Deus para que sejamos santificados é que a gente se esforce para se abster. Não está falando nem necessariamente matar o desejo, não. É se esforce para se abster. Abstenha-se da imoralidade sexual. Tome a decisão de não viver assim. E o texto continua. Versículo 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Olha que interessante, ele clarifica para a gente como nós deveremos viver. Ele mostra um parâmetro de pessoas que não conhecem a Deus, os chamados aqui pagãos, os que não conhecem a Deus, que não vivem para Ele, e nós, crentes. Os crentes devem controlar o seu próprio corpo, domínio próprio. Ele ainda não falou sobre você deixar de ter desejo. Não é isso. É você controlar o seu corpo. É você dizer não para a sua vontade. É você falar não para o seu desejo. É você não dar resposta, não dar vazão para aquilo que você está ardendo de vontade de fazer. Isso vale para o sexo em si, isso vale para a pornografia, isso vale para conversas insinuantes em redes sociais, isso vale para qualquer coisa, fora dos limites de um casamento heterossexual. Controle, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Santa diante de Deus, honrosa diante das pessoas. Se você se entrega aos seus desejos, se você dá resposta aos seus desejos, você não vive de maneira que agrada a Deus. Você não vive de maneira que você é santo, que você mostra que você é santo e teve um encontro transformador com Jesus Cristo. Se você se entrega por conta da desculpa de que a carne é fraca, você simplesmente está mostrando que a força de Deus em nós, em você, não é suficiente para dominar você. Isso mostra que você está lutando ainda para entregar toda a sua vida para Deus. Todos os compartimentos do seu coração, todas as suas vontades, todos os seus desejos. Quando nós depositamos tudo isso diante do Senhor, quando entregamos tudo, nossas fraquezas, nossas lutas, nossos potenciais, nossos desejos, Ele consegue cuidar da nossa vida muito melhor do que nós. Paulo está dizendo que existe uma diferença entre aqueles que são santificados e aqueles que não são. Os não santificados vivem respondendo são dominados pela paixão de desejos desenfreados o tempo inteiro. Enquanto que o santo, o nascido de novo, o filho de Deus, ele vive de maneira transformada, santificada, de maneira que agrada a Deus, cuidando e controlando do seu próprio corpo. Então não tem desculpa, irmão e irmã. Todos nós que temos o Espírito Santo, nós temos o poder de Deus em nós. Nós temos o poder de Deus de segurar a nossa língua e também de segurar o nosso corpo para o desejo sexual. Nós temos a capacidade dada pelo Espírito de Deus, isso é a graça. O poder de Deus sobre nós para nos ajudar a viver como o Senhor quer que a gente viva. Irmãos, é possível viver de maneira aprovada. É possível viver de maneira santa, controlada,
controlando o corpo. Versículo 6. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Porque, na verdade, quando a gente faz esse tipo de coisa, quando a gente vive assim, respondendo aos nossos desejos, a gente muitas vezes responde aos desejos carnais, às nossas imoralidades sexuais com as pessoas. E muitas vezes nos atropelamos nos relacionamentos e machucamos pessoas ao longo do caminho. O que Deus orienta a gente para a gente se abster não é por maldade com a gente, é por amor. Amor a mim e a você por conta das marcas e feridas que acumulamos ao longo da vida se nos entregamos à imoralidade sexual. E também amor às pessoas que a gente encontra pelo caminho. Porque ninguém controla o coração. Ninguém controla as frases que a gente ouve, né? Não, é só sexo casual, são amigos de manutenção. Não existe esse negócio. A gente é feito de sentimento, a gente se emociona, a gente sente a dor, a gente sente afeto. E alguém que você, de repente, está se relacionando de maneira irresponsável sexualmente pode estar completamente envolvida com você e você não quer nada e você só quer responder aos seus apetites e você está errando com essa pessoa, você está se aproveitando dela. E isso é pecado. Isso é viver como os pagãos que não conhecem a Deus. Se você que conhece a Deus está vivendo assim, você precisa pedir perdão pelos seus pecados. Pedir ajuda, fala Espírito Santo de Deus, então me dá força para controlar o meu corpo, por favor, que eu não responda ao meu corpo, mas que eu responda ao Senhor. Preciso de ajuda. O texto continua ainda no versículo 6, o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. O Senhor não é aquele que é mau, mas Ele é justo. Na justiça dele, Ele vai acertar as contas com todos nós. A Bíblia nos garante que nós vamos responder a Deus por tudo que fizemos e pensamos. Então, se você fica respondendo aos seus apetites, aos seus desejos, você não se controla e acaba ferindo pessoas, machucando gente, você vai responder por isso. Deus vai conversar com você e Ele está dizendo aqui que Ele vai castigar, como um pai castiga um filho. Versículo 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então é óbvio que Deus ele vai fazer de tudo para nos levar para o caminho da santidade, não para a impureza. Ele vai fazer de tudo para que a gente viva como alguém que vai viver para agradá-lo e não para desagradá-lo. Porque Ele é o ser adorado. Ele é o ser que deseja a adoração. Nós temos a liberdade de dizer eu quero te adorar ou não quero. Mas não venha você querendo viver uma vida do jeito que você quer, querendo o favor de Deus. Porque isso não faz o menor sentido. Ou você vive debaixo da autoridade de Deus, ou você vive debaixo da contemplação do Senhor e da proteção dEle, como um filho, ou você simplesmente vive do jeito que você quiser, debaixo da sua própria proteção. Não dá para você viver uma vida dupla. Definitivamente não dá. Então, Deus nos chamou, para a santidade, não para a impureza. Então, se você vive na impureza, você não se encontrou com Deus. Mas se você vive para a santidade, está se esforçando, controlando o seu corpo, Deus está com você, tem te ajudado. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. É o que eu falei. Se você vive de uma maneira desenfreada, respondendo às suas paixões,
você está anulando todo o sacrifício de Jesus na cruz, que te deu o Espírito Santo, que é a força capacitadora de você ser como Deus quer. Então você não está rejeitando homens, você está rejeitando o próprio Deus, falando, olha, você fica na sua, eu fico na minha, eu controlo minha vida e você, sei lá, o que você vai fazer? Quando precisar de bênção, eu te chamo. Não é assim que funciona, né? Versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Parece que não tem lógica, mas está completamente ligado o que ele estava falando até aqui com o amor fraternal. Se você ama o outro, você cuida do outro, você nega a si mesmo em favor do outro. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Vocês estão indo bem? Essa igreja aqui, né? Essa igreja está indo bem, vocês estão praticando, vocês estão amando uns aos outros. Mas eu quero te chamar a atenção, Paulo dizendo, permaneçam assim. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque é muito fácil a gente desviar do caminho. É muito fácil a gente achar que já está ok, que a gente já aprendeu, que a gente sabe, que a gente já sabe amar e que está tudo certo. Que a gente vive uma vida boa, que nós somos santos já. Não, continuem, prestem atenção, perseverem. E aí, por fim, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, porque nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Aqui é onde eu vou terminar. Havia um momento da história da igreja, aqui desse contexto, é que as pessoas venderam todas as suas propriedades e estavam vivendo em comunidade, juntas o tempo todo, e não estavam trabalhando, dependendo das esmolas dos mais ricos. Muitos fizeram isso. Então Paulo ele está chamando a atenção para, ei pessoal, vamos lá, vamos trabalhar. É para viver com Deus, é para ser como Jesus, é para viver de maneira santa, é para amar uns aos outros, mas a gente tem que se esforçar para trabalhar. Temos que garantir o nosso próprio sustento, temos que viver em paz, em harmonia, uma vida tranquila, sem ficar murmurando, sem ficar brigando com ninguém, temos que nos esforçar, cuidar dos nossos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Não ficar dependendo de ninguém, ó, coitadinho de mim, por favor me ajuda, ó Senhor, ó. Não, é a gente indo, se esforçando e trabalhando para sustentar aquilo que a gente está construindo. Viver uma vida tranquila é viver uma vida de paz, entre irmãos, nos amamos. E se esforçar para trabalhar e para comer do fruto das suas mãos. Não ficar dependendo da esmola dos outros. Paulo diretamente está orientando um contexto, mas isso vale para nós. Muita gente acha que as pessoas da igreja têm que fazer por elas. Elas podem fazer e vivem para isso. Mas você tem que correr atrás. Você tem que viver uma vida que agrada a Deus. E isso inclui o seu esforço para, do fruto do seu suor, você comer do pão. E isso vai trazer o resultado de que as pessoas de fora vão olhar para nós e vão ver que nós somos decentes, que nós somos santos, que nós não dependemos das pessoas, que nós não somos usurpadores. Nós pregamos o Evangelho, nós descansamos que Deus é o nosso provedor e nós saímos para trabalhar todos os dias, crendo que o Senhor vai nos dar o que a gente precisa. Então, viver de maneira que agrada a Deus, no texto que eu li, é você ter a consciência de que existe um modo
que Deus se agrada e vários outros que Ele não se agrada. E que você precisa crescer em Deus, se esforçar para crescer. E nesse processo, o que foi destacado aqui por Paulo é que você se esforce para dominar você mesmo, no que diz respeito à sua vida sexual. Se controla. Porque você tem o Espírito Santo de Deus que te ajuda a ser santo e a honrar a Deus. Ser santo e honrar as pessoas, mostrar Deus para as pessoas. Porque se você não é essa pessoa que controla o seu próprio corpo, você é como um que não conhece a Deus, que vive de maneira desregrada. E não é assim que você tem que viver. Além disso, você não depende das pessoas para sustentar a você mesmo. Você corre atrás, você se esforça. Crendo que sim, você tem a igreja, os irmãos para te ajudarem, mas você não depende deles para poder sustentar a sua vida. Você descansa que você em trabalhar, o Senhor tem dado para você todo dia a sua provisão. E se precisar de ajuda, a gente está aqui. Mas você mostra para o mundo que você é decente, que você honra a Deus com o esforço do seu trabalho. O meu desejo é que você seja santo, que você viva uma vida que agrada a Deus absolutamente e que as pessoas que estão de fora e as pessoas de dentro reconheçam isso olhando para você. Essa é a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau, tchau.